meninas! Estamos aqui para fazer mais um bate-papo. Hoje com a doutora Amanda, nutróloga. Esses dias a gente conversou no Instagram, né, com vocês, clientes, seguidores, sobre vários assuntos que queriam ser abordados aqui pela gente. E um deles foi muito citado, né, que foi transtorno alimentar, ansiedade, essas coisas que é muito comum pra gente hoje. Então, assim, eu sou uma delas, porque eu acho que eu sofro de transtorno alimentar. Na verdade, eu tenho eu acredito que seja ansiedade. A certos momentos, assim, eu acabo descontando na comida, e depois fico um pouco triste por ter feito isso. Isso é um transtorno alimentar? Então, o que a gente fala em relação ao transtorno alimentar? Transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico. Então, por ser um transtorno psiquiátrico, precisa haver sofrimento. Então, é sofrimento intenso. Não é aquela coisa de, eu comi um monte e... Um arrependimento, assim, eu comi tanto. Não, o meu é isso. Então, não é compulsão alimentar, você não tem o diagnóstico de compulsão alimentar. Isso pode ser um comer transtornado, proveniente de algum tipo de ansiedade. Então você usa o alimento como forma, às vezes, de conforto naquele momento. Mas tipo uma válvula de uma válvula de escape. E existe a compulsão alimentar mesmo, a gente tem critérios diagnósticos para isso. E a compulsão alimentar, o que seria a compulsão alimentar? É um comer exagerado, uma grande quantidade de alimento, num curto período de tempo, né? Numa situação que não é o habitual para você, e depois vem o sofrimento intenso. Existe a sensação de angústia, uma sensação de... A pessoa às vezes refere que ela se sente suja. É daí que às vezes vem a bulimia, vontade de colocar pra fora, exatamente. Né? Aí pode vir a compensação. E a compensação ela pode vir de diversas formas. Ela pode vir em forma de vômito, em forma de uso de medicações para ir ao banheiro, fazer exercícios em excesso. Então existem várias formas de compensar. E é importante lembrar que precisa ter o sofrimento. Se você não tem sofrimento, não é compulsão, não é bulimia. Então você precisa. Mas esse sofrimento, só pra eu entender, assim, que às vezes pode ser a dúvida das meninas também. Um sofrimento específico, tipo, tô passando por uma fase difícil, ou tá meio depressiva, ou, sei lá, um problema em família, ou não, é um sofrimento que às vezes você não sabe dizer o que é. Não, é o sofrimento relacionado ao ato. O sofrimento depois que você fez. Isso. Entendi. Achei que fosse um sofrimento que desencadeasse isso. Não, é o sofrimento relacionado ao ato. Entendi. De comer exageradamente. Você sente culpa por isso, você sofre por isso, e aí você provoca a compensação. Ou às vezes não, a compulsão, puramente compulsão, você faz aquilo e você sofre logo depois do episódio. O sofrimento por você ter feito aquilo sem saber por que você fez, pelo descontrole. Mas é claro que existem pessoas que podem desenvolver um transtorno alimentar, uma compulsão, porque está passando por um período complicado da vida. Então pode surgir sim, mas a compulsão em si, o ato de comer muito é que gera esse sofrimento intenso. E muitas vezes aí vem em forma de compensação, que seria a bulimia. E geralmente quem sofre desses transtornos reconhece que tem esse transtorno a ponto de pedir um tratamento, tipo, eu preciso de um tratamento. Não. Não, né? Não, eu recebo... Deve ser muito difícil. É muito difícil, às vezes a pessoa não... Ela sabe do sofrimento, mas ela não sabe que aquilo ali é um transtorno alimentar e que ela precisa pedir ajuda. Às vezes acha que é uma coisa momentânea, pontual, né? Ou às vezes realmente ela tem a sensação de que ela é a culpada, então eu que sou culpada, eu que fiz isso, e assim, não busca ajuda porque eu que fiz isso. Achando que mas ela também não consegue se curar sozinha, né? Exatamente, então ela precisa de um acompanhamento. E aí, claro, um acompanhamento psicológico, precisa de terapia. E o profissional, o nutrólogo, né, ele pode auxiliar com algumas medicações, né? Dependendo do caso, não são todos os casos. E ele pode ajudar com medicações, avaliar como tá, né?
as vitaminas do corpo, que enfim, tudo isso pode estar alterado num paciente com transtorno alimentar. Mas, de fato, a psicoterapia é fundamental no tratamento dessas pacientes. E não é incomum receber em consultório. Eu imagino. É bem frequente. E é uma coisa que, assim, é fácil de tratar. A pessoa pode voltar à normalidade, fazendo o tratamento certinho. Pode. É um tratamento, assim, qualquer transtorno psiquiátrico é um tratamento mais devagar, é lento, é um autoconhecimento, é terapia, né? Às vezes a gente usa medicação, a gente precisa equilibrar o corpo como um todo, então isso demanda tempo. Mas é tratável e, claro, como qualquer outro transtorno psiquiátrico, pode ter recaídas. E aí, por isso que é importante uma vigilância de perto. Talvez o profissional que está cuidando do paciente vai querer acompanhar de uma forma mais espaçada porque ele já está bem melhor. Mas isso não isenta dele estar sempre... Não vai mais acontecer nada, isso aí. Então é praticamente como se fosse um vício. Ou não? Não, a gente não chama de vício, não. A gente não chama de vício, mas é algo que realmente demanda tempo e autoconhecimento para entender toda aquela situação, o porquê do paciente estar fazendo isso, da pessoa estar fazendo isso. Então, por isso que é difícil, não é vício, porque um problema, é uma doença. É uma doença. É um transtorno psiquiátrico. Porque quando eu como muito, eu sempre sofri muito de efeito sanfona, por conta, acredito eu, né? Porque, assim, um dos pontos negativos, assim, foi porque eu não procurei tratamento, né? Eu fui tentando muito fazer sozinha e conversando, mas eu me culpava muito quando eu... Não que, assim, eu culpava quando eu comia, mas quando eu via o reflexo do meu corpo. Tipo assim, foram algumas sequências, a ideia no outro dia você tenta compensar, não come muito, mas daqui a pouco você já não aguenta, fez 2 dias de dieta, já tá comendo loucamente. E aí eu me culpava, o meu sentimento de culpa era em questão assim, poxa, emagreci 2 quilos em rapidinho, tipo, em um dia eu engordei tudo. Por que eu comi desse jeito? Meu sentimento de culpa era esse. Mas acredito que esse não seja o da doença em si, né? Porque eu consegui ir entendendo o que estava acontecendo comigo aos poucos. E eu fui tentando mudar através de uma alimentação saudável, tentando equilibrar, pensando que se eu comer um brigadeiro aqui não vai me atrapalhar, mas daí a pouco eu como uma alimentação, né? Tenho uma alimentação melhor. Mas eu acho que o meu ponto, assim, em si, não é de doença, né? Eu acredito que tenha sido muito... Olha eu me consultando. Eu acredito que tenha sido muito do componente de ansiedade e aí foi um comer transtornado, não foi compulsão alimentar, mas aí precisaria conversar sobre vários aspectos para poder entender melhor. Mas tem pessoas que confundem, né, essa vontade de comer com compulsão alimentar. É importante lembrar que existe um sofrimento intenso, não é eu comi, tô arrependida. Sim. Não é isso, é um sofrimento intenso, onde a pessoa se enxerga num buraco, ela quer chorar, ela tem angústia por aquela situação, ela não entende por que ela perdeu o total controle. Então é uma situação que a comida para ela é totalmente controlável. Eu não vou comer se eu não quiser. Ela não consegue ter esse controle. Então ela sofre por isso, por não conseguir bloquear algo que é tão fácil. É só eu não comer. Então esse é o sofrimento, esse é o sentimento. E aí, mas tem pessoas que confundem a ansiedade, né? E aí eu tenho vontade de comer o tempo inteiro, quando a ansiedade que seria um comer transtornado. E não um transtorno alimentar de fato, uma compulsão. É um pouco complicado, mas... E aí a gente pode depois aprofundar em mais algumas conversas. Mas então é tratamento. Tem tratamento, tem cura, tem acompanhamento, mas é claro, pode ter as suas recaídas. Então a gente não chama de cura, né? A gente tem um controle sobre esse transtorno. Então, gente, pra quem se identificou e acha que sofre disso, pode se tratar. Não tem cura, né? Mas não tem cura, né? Tem tratamento. Tem controle. Tem controle. Então dá pra viver melhor. Dá. Espero que tenha ajudado, gente. Manda suas dúvidas, que depois a gente vai gravar mais coisas pra vocês. Obrigada, amiga, por ter participado. Espero que essa conversa que seja leve, uma forma de se identificar, não só com a marca, mas com o que a gente vive hoje, né? Então a intenção é essa, é poder bater um papo, entender um pouco o que vocês pensam e trazer pra cá, né? E poder ajudar um pouquinho, tá?
Beijos!